muitos, né? Esta A gente tinha conferência falado será aí gravada agora. de 2 a 3 temas principais para a gente demandar e fazer isso chegar, claro, nas autoridades e a quem realmente tem poder de fazer as coisas acontecerem em decisão. Então, essa é o que a gente tem para ser um negócio bem objetivo e também não levar nenhuma demanda onde o governo olhe ou as autoridades e fale, não, isso aqui não é prioridade para agora, vamos pôr para depois. Hoje a nossa prioridade é tentar minimizar, resolver eu acho difícil, mas tentar minimizar o impacto que a gente está sofrendo hoje em relação à pandemia, né? Então, acho que é isso. Se alguém se prontifica a iniciar a apresentação breve, eu agradeço aí. Yuri, se quiser começar, ou a Ana. Tomou a primeira, Ana. Vamos lá, Yavor, aqui da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, Yavor Aerosafety, eu sou consultor do grupo, sou, aliás, representante do grupo internacional, sócio da Aerosafety e membro do board, né? Então, para todos os assuntos da Aerosafety. O Carlos, que vai se apresentar depois, é o sócio fundador e estamos aí na luta com todos vocês aí para tentarmos sobreviver neste momento bem inesperado. Pode ir, Ana, pode ir. Muito bom. Bom, eu sou a Ana Mandelli, eu tenho 20 anos de experiência na área de combustíveis de aviação. Trabalhei na Shell, depois por muitos anos aí na Associação das Distribuidoras, e agora estou trabalhando de forma independente, apoiando aí o fórum, a convite do comandante Décio, nas questões de combustíveis para ajudar vocês. Obrigado, Ana. Vou aproveitar agora, Roberto. Pode ser? Vamos lá. Meu nome é Daniel Fraga, eu sou proprietário da Dancor, corretora de seguros aqui do Rio de Janeiro. A gente já está há 26 anos no mercado, a gente faz um trabalho junto ao Fórum e junto à Vitaer, no sentido de dar assessoria na área de seguros específica, né? Ajudando, verificando o que a gente pode colher de benefício a nível de mercado para as empresas da área de aviação. Estou à disposição de vocês também. Obrigado, Daniel. Rogério. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rogério, aqui da Salles Táxi Aéreo. Participando aqui também para poder somar com vocês, dividir informações, dividir a situação também, que a situação não está tranquila, né, como deveria estar nesse momento do ano. E que precisar de informações, eu estou aqui para ajudá-los e contribuir com o fórum. Muito obrigado. Obrigado. O Afonso chegou aí com o nome de Fernanda. Que é isso, Afonso? Já está assim desde ontem. Desde ontem está assim. Ai, nossa, me desculpe, pessoal. Eu estou tentando aqui com o Carlinho, desde o começo, eu já estava na sala desde o começo, mas a questão de configuração aqui, mas eu sou da isolamento é bem complicado. Boa tarde a todos, eu sou o comandante Afonso, diretor-geral da Vitaer, minha origem é da aviação militar, mas foram nos 30 anos de Força Aérea, pelo menos 15 dedicados no DAC, no SERAC, no CENIPA, ou os últimos anos no CENIPA. E voei 5 anos no táxi aéreo, entendo um pouquinho de táxi aéreo. Você está falhando o teu microfone. Alô? Tá melhor? Tá melhor agora? Então, pessoal, e eu entendo um pouquinho de táxi aéreo, gosto da matéria, voei na aviação de grande porte, 121, mas optei pelo táxi aéreo e estou aqui para colaborar. Hoje eu estou tocando aqui a Vitaer, já é meu 3º ano, e trabalhando aí junto com o Adalberto de longa data aí em investigação de acidentes, desde o Golf Oscar lá em Navegantes, e estamos aqui para, nesse acidente do coronavírus aí, a gente também trabalhar de forma
coordenada, proativa e buscando soluções para o nosso segmento. E a aviação regional o táxi aéreo é a porta de entrada da aviação regional, né? Então, a gente trabalhar de forma coordenada aí juntos para um objetivo melhor aí. Tempos Obrigado. difíceis virão, pessoal. É isso aí. O Raul? Boa tarde a todos. Meu nome é Raul Marinho. Eu sou o gerente técnico da ABAG e estou atuando também como coordenador de sala no caso da aviação executiva e asa rotativa, que teve reunião ontem. E conforme a gente combinou aí, eu, o Ada, o Afonso e o Décio, na semana passada, a gente pretende fazer uma consolidação dos pontos levantados aí nas salas da aviação executiva, do táxi aéreo e da regional, para a gente eleger aí as prioridades principais para a gente levar aí para os órgãos de governo. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde novamente e a BAG está à disposição dos operadores que precisarem de algum apoio. Um grande abraço. Cretella? Oi, desculpa. Bom, é isso. Meu nome na Aerosafety é Carlos, já falei na aviação, foi sempre Cretella, voei 40 e poucos anos aí na aviação do táxi aéreo, comercial e executiva, e sou sócio gerente aqui da Aerosafety junto com a Lilian, a empresa tem 20 anos, a gente atua na área de inspeção de equipamentos de emergência, botes, coletes, escorregadeiras, cilindros, e somos certificados Anvisa para os kits de primeiros socorros, médico, e o objetivo de estar nesse fórum da regional, a gente acompanhou o primeiro fórum, é uma área importante para a gente de desenvolvimento de novos negócios, né, da aviação regional, e a gente tinha aquela expectativa lá o ano passado, as coisas iam caminhar, iam andando muito bem, e com essa parada a gente está aqui para ouvi-los aí, ver quais são as novas diretrizes aí, a gente tem certeza que ninguém sabe o que vai acontecer em breve, né? Mas estamos aqui para ouvi-los. Obrigado. Obrigado, Cretella. O Thiago? Thiago? Acho que ele caiu, Ada. Acho que congelou a imagem. O Marcos? Opa, estou aqui, Ada. Bom, seguir aí, cada um está se apresentando, né? Isso. Então, eu sou Marcos Pereira, eu sou consultor de gestão, treinamento e qualidade aí para empresas no âmbito regulatório da aviação aí. Entre os principais clientes aí hoje, estou fazendo um trabalho junto com a Ada lá para a Asta, e também para a Delta 5 aqui no Campo de Marte. Também dedico parte do meu tempo aí como diretor secretário no Aeroclube de São Paulo, tentando lá como associado e voluntário nesse trabalho ajudar a instituição nessa fase complicada que a gente está vivendo. Bom, aqui fui convidado pelo ADA para auxiliar como relator do grupo, ajudar aí a transmitir para palavras no papel um pouco do que a gente puder entregar de contribuição para o fórum aí e levar isso para frente. Obrigado, pessoal. Obrigado. O Thiago está conectado aí? Está escutando a gente? Como que está a tua situação aí? Tá no mute. Na lateral você tem uma... Deixa eu ver se eu consigo... Estou vendo aqui na... Carlos, tu não consegue soltar o microfone dele? Acho que tu é o administrador, não é? Acho que tu consegue liberar o microfone dele.
Vou dar uma olhada aqui. Tiago, você está escutando? Aqui está constando que o microfone dele tá ligado. Não, mas aparece para nós como desligado. Eu vi também, mas eu tentei desconectar, parece que não consegui. Pode ser que ele está usando o fone, né? Talvez a conexão aí do fone que ele está usando não esteja funcionando, né? Bluetooth, etc. Eu acho que ele está pelo aplicativo do celular também, né? Com 7600 aí no transponder. Bom, o Tiago, se eu errar alguma coisa, o Tiago ele hoje é o sócio proprietário da Baeté lá em Salvador. Ele tem o táxi aéreo e acabaram de homologar também a empresa para linha aérea, né? E estão iniciando também uma atividade bem similar à da Asta lá na região, como subregional também. Então, Tiago tem trabalhado bastante aí junto com a gente. No último fórum ele teve uma boa participação com novas ideias, com novas situações, trazendo a realidade deles lá do mercado da região da Bahia. E com isso a gente tem trabalhado bem próximo aí. Então, o Thiago está ajudando aí a gente aí também a desenvolver as demandas que a gente deve colocar dentro da sala de aviação regional também. Tá? Thiago, se não der certo o microfone, talvez tenha um chat ali do lado de bate-papo. Talvez aí você quiser contribuir também por ali, ajuda. O Rafael, eu sei que você já fez uma breve apresentação quando você chegou na sala, Rafael, mas tinha muita gente fora. Se você puder fazer a tua apresentação, seria interessante também. Boa tarde a todos. Eu sou o gerente de vendas da BR Distribuidora na área de nacionais e regionais da aviação, né? Também sou responsável pelos clientes de governo. E como eu falei no início, agora com todos na sala, vai ser uma satisfação enorme aí estar com profissionais, né, tão experientes do segmento. E do ponto de vista de combustíveis, a Ana está aí, né, uma papa aí no assunto, mas a ideia é contribuir de alguma forma com a visão que a gente tem do que é possível se fazer nesse momento de crise. Né? Eu acho que toda a cadeia tem que pensar, né, de forma racional o que deve ser feito. E assim, no âmbito da aviação regional, a gente tem algumas ideias, mas vamos discutir aqui o que é viável, o que não é e chegar no denominador. Bom, perfeito, gente. Bom, já então, acho que a gente passou todos, não sei se faltou alguém. Faltou alguém, por favor, se manifeste. Mas eu acho que não, acho que nós conseguimos passar todo mundo. Bom, vamos lá. Então, vamos iniciar nossos trabalhos. A ideia aqui, então, é a gente começar os nossos trabalhos e colocando alguns temas. O principal, então, é o que a gente falou no começo, a gente focar principalmente, né, na situação atual hoje das empresas em relação à crise. Hoje, o cenário que a gente tem e o que eu tenho visto é um cenário bem crítico, onde nós tivemos uma demanda praticamente acabou, na verdade, o passageiro, né? Pelo menos na área da subregional. Só para vocês terem uma ideia, posso dar de exemplo, a última venda significativa que a gente teve no Mato Grosso de bilhetes foi dia 6 de abril. Tá? Para vocês terem uma ideia, a nossa venda média no Mato Grosso por dia chegava a 70, 80 bilhetes. Por tamanho da nossa empresa, com 3 aviões, 9 assentos e tal, era uma demanda razoável. A partir do dia 6 para cá, praticamente zerou. Tá? O que acontece aí? Aí tem toda uma ação que a gente está aguardando do governo,
de ajuda às empresas aéreas. E isso é uma coisa que vem constantemente sendo levantado pelo governo federal, através de uma linha de crédito do BNDES ou de bancos públicos. E o que a gente tem observado que isso não tá andando, pelo menos do lado das empresas aéreas menores, ou mesmo até das exatas, a gente não vê isso andar. A gente vê muita coisa acontecendo do lado das grandes, principalmente da Gol, Azul e Latam, mas eles também não acessaram ainda o incentivo. Tá? Eu sei porque andei conversando esses dias com o Caqui, mesmo com o Eduardo da ABAR, e ainda não tiveram o acesso ao dinheiro. O governo pretende investir 10 bilhões de reais nas empresas aéreas, sendo 3 bilhões para cada empresa aérea grande e 1 bilhão para as empresas aéreas menores, e as exatas estão inclusas nesse pacote, inclusive os taxisérios, ou seja, 135, né, e algumas 121 que são regionais, começando pela Passaredo, no caso. E isso que a gente tem olhado, a forma que está sendo feito, né? E aí eu queria depois entender de vocês qual é a visão de vocês em relação a isso. Por quê? Empresas com faturamento abaixo de 70 milhões de reais têm que negociar o seu crédito junto às instituições financeiras credenciadas, ou seja, que seriam os agentes digitais que eles chamam, que os bancos, ou seja, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, essas instituições. Que, na verdade, o que acontece é que essas instituições, quando elas repassam esse dinheiro, elas passam a ser as responsáveis por esse crédito. Tá? Então, se o dinheiro chega para essas instituições a 3,5% ou 2,5%, tem várias linhas, aí uns falam a 2,5% ao ano, outros falam a 3,5% ao ano, esse dinheiro vai chegar na ponta, ou seja, para as empresas aéreas menores, que têm que usar essa linha ou esses caminhos para ter o acesso ao dinheiro, ele deve chegar para a gente a uns 7%. Por quê? Porque tem todo o risco embutido da inadimplência ou do não pagamento, porque teoricamente o BNDES recebe esse dinheiro das instituições, né, mesmo pago a 2,5% ao ano, a 3,5% ao ano, mas o risco todo está em cima do repassador. E isso, para a gente, hoje, na situação que as empresas estão, é um problema. Até para você conseguir aprovar uma linha de crédito, de capital de giro, ou mesmo do que for, é complicado. Porque a grande maioria dessas empresas menores, até pela situação do mercado, estão inadimplentes em várias situações, inclusive muitas inadimplentes com relação a impostos recorrentes, tal. E aí, se as instituições forem exigir ou uma linha, na verdade, de garantia, ou através de um colateral, ou através de CNDs, que hoje você precisaria para aprovação de um crédito desse, não vai sair, não vai chegar na ponta. E, quer dizer, a crise, na verdade, ela não vai ser sanada ou resolvida se continuar nessa linha. Então, uma das situações, primeiro, que eu vejo a gente pleitear um canal direto com o próprio BNDES, né? E ele mesmo, ou seja, como acontece em outros países fora do Brasil, como França, tal, o próprio governo ou o próprio banco, ele ser o garantidor desse empréstimo. Agora, como ele vai ter como que eles estão trabalhando com as grandes, né? Eles estão trabalhando entrando como um parceiro ou mesmo um sócio dentro da empresa, pegando debentures ou dessas empresas, gerando esse tipo de créditos até para fazer as garantias necessárias e ter a garantia da entrada desse dinheiro na empresa. Então,
isso é uma situação que hoje nós estamos vivendo, até porque a gente está em contato direto com uma pessoa no BNDES que está cuidando das ações das regionais e das exatas, né? E ele nos passou essa condição, que hoje, se você não tem 70 milhões de faturamento, esquece, você vai ter que ir através desses bancos. Então, essa é uma situação que hoje a gente talvez teria que trabalhar e ver se a gente consegue seguir uma linha, onde essa linha de crédito seria uma linha direta. Então, esse é um tema que acho que, olhando o lado de socorro do governo para as aéreas, para as pequenas, a gente teria que dar uma trabalhada e ver uma proposta para o governo, ou para a gente acessar essa linha direto via BNDES, né? E o risco está, na verdade, no próprio banco que eu falo, no banco do BNDES, ou o governo, ele ser o garantidor, né, desse empréstimo. Então, acho que essa é uma situação, tá, que eu vejo hoje. Por quê? Porque hoje as empresas não têm capital de giro, não tem caixa, o caixa praticamente esvaziou nesses últimos meses agora, né? E não tem praticamente dinheiro para pagar não só os fornecedores, mas a própria folha de pagamento. Então, essa é a situação, né? Os outros benefícios para as empresas normais que estão sendo disponibilizados no mercado, nenhuma das empresas que eu conversei, fora do segmento aéreo, recebeu. Ou seja, a única coisa que a gente vê que o governo tem tocado com seriedade, está fazendo isso acontecer, são R$600 nas contas das pessoas menos necessitadas. Tudo bem, a prioridade hoje do governo é olhar essas pessoas, até para não causar ou não gerar um caos social dentro do país. Mas eu acho o seguinte, acho que a gente tem que começar agora a olhar como nós vamos conseguir acessar esse dinheiro com menos burocracia, porque senão esse dinheiro não vai chegar na ponta. Tenho quase que certeza disso aí, porque é o que eu estou sentindo quando você fala com as pessoas do BNDES. Tá? Então, acho que um dos temas que eu gostaria, talvez, de iniciar seria essa situação, porque se você não tem dinheiro, eu não consigo pagar combustível, não consigo pagar seguro, não consigo pagar folha de pagamento, não consigo pagar handling nem catering, quer dizer, isso é uma bola de neve, quer dizer, então, e aí toda a cadeia produtiva acaba falindo, né? Então, acho que essa é a situação, né? Então, hoje a prioridade nossa realmente é a caixa, ou pelo menos o que eu vejo do meu lado e de algumas empresas que eu andei conversando. Adalberto, quantas empresas estão nessa situação que você considera? Perfeito. Desculpa, não entendi a pergunta. Quantas empresas você considera que estão nesta situação que você explicou, abaixo dos 70 milhões e com necessidade dos recursos? Da área das regionais, na verdade, fora as grandes, que as grandes estão numa situação crítica também. Não, né, mas fora as grandes, eu conheço pelo menos 5 empresas nessa condição. Tá. Começando, por exemplo, lá de cima, né, falando de RIMA, de PEC, nós aqui, Asta, Passaredo, MAP, então são hoje as situações. Não sei, a Baeté, não falei com o Thiago sobre isso, a gente conversou rapidamente sobre isso no passado, mas eu não sei qual é a condição hoje dele atual lá. Nada. Daniel, dá uma ajuda para mim. Ouvindo você, já estou me movimentando aqui em algumas coisas. Tá? Você falou, a princípio, 5 empresas. Então, tem a Rima do Gilberto, tem a PEC, tem você, tem mais quem? Não sei, a Baeté, na verdade, a Passaredo e a MAP. Passaredo e MAP. Tá. CTA entra mais ou menos nesse negócio aqui também? Ou ela sai dessa CTA, Amazonagem, essas coisas todas? Lá de cima também. Olha, no Amazonas, eu sei que eles estão tendo uma demanda de passageiros até que razoável, tá? Em função
questão até da parada das barcas lá, que em função da pandemia, eles pararam as barcas na região. Eu conversando com o pessoal lá de cima, eles estão tendo demanda de passageiros lá. Então, eu acho que a situação ali... Mas pelo fato de eles estarem com demanda, você acredita que eles não tenham necessidade de buscar o dinheiro, é isso? Eu acho que tem necessidade, sim. Eu acho que não é... eles foram impactados, mas não, eles não estão parados completamente. Quanto você, por exemplo, que está a aeronave parada, é isso? Isso. Eu tô com 3 aeronaves paradas, estamos fazendo alguns fretamentos hoje, mas são fretamentos pontuais. Da demanda que a gente tinha de fretamentos, inclusive por causa da alta temporada que começa agora de pesca, esquece, nós não tivemos nenhuma cotação ainda. Tá? Sim, então, o cliente não tem como entrar aqui no Brasil também, né? Não só não tem como entrar no Brasil, mas as pousadas e os hotéis estão paradas. Estão fechados. Então, esse é a outra situação, né? E tá bom, deixa eu só aproveitar mais um pouquinho. Esse pessoal todo, eu não sei passaredo, não sei mapa, mas esse pessoal todo, tipo Rima, PEC, você, todo mundo entra nesse item de menor que 70 milhões? Entra, na grande maioria. Tá bom, fechado. Eu já estou anotando aqui que eu tenho um dever de casa para fazer. Tá bom? Deixa eu liberar você de novo. Eu vou ouvindo aqui. Então, aí, o que nós estamos, como todo mundo, né? Está negociando reparcelamento ou postergação de pagamento com seus fornecedores, inclusive o pessoal de seguros, né? A gente tem feito isso, estamos sendo, inclusive, por sinal, muito bem atendido nessa parte, principalmente de seguros. Combustíveis, nós temos feito renegociando e reparcelando também a parte de combustível. Mas, nesse momento, o que nós fizemos? Nós seguramos a dívida que nós temos hoje com relação a combustíveis e nós estamos comprando combustível à vista, fazendo pré-pagamento, até para não crescer essa dívida que nós tínhamos passada e estamos renegociando essa dívida para frente. É isso que nós estamos fazendo. Até pela baixa demanda de voos. Então, por exemplo, se está com baixa demanda de voos, o meu volume hoje é muito pequeno, quer dizer, quase que insignificante. Então, dá para eu fazer a compra antecipada desse combustível para fazer os próximos voos da próxima semana. Então, é isso que a gente tem trabalhado, até para a gente não aumentar o tamanho da situação em relação a combustíveis. Tá? Então, só para a gente estar alinhado em relação a isso. Tá? Então, quem nos atende lá é a Raiz e a BR também, nos atende na região do Mato Grosso, ali, dependendo das localidades. Tá? Bom, agora gostaria de escutar sugestões e mais algumas demandas aí que a gente poder dar continuidade ao assunto aí e colocar mais algumas prioridades. Alô? Está ouvindo? Agora estou, Tiago. Bem-vindo. Obrigado. Acho que eu estou tendo um problema aqui, deve ser com o aparelho. Mas eu reiniciei o aplicativo e acho que vocês estão ouvindo agora. Acho que Alô, está ouvindo? Positivo, 5-5. Beleza. Eu acho que o Adalberto foi bem incisivo aí no principal tema. Acho que para se trabalhar agora, de fato, as coisas se falam e no dia a dia não chega, não está chegando na ponta, nas nossas mesas para sentar e negociar, né? A situação praticamente para a gente, em termos de volume, de fato diminuiu, né? Ainda temos uma pequena demanda de serviço, né? Tivemos que colocar alguns pilotos em férias. Na verdade, a gente nem optou por licença, acreditando que vai passar mais rápido
e acaba que estamos nos virando com o grupo que a gente tem, né? Não sabe o que é que vai acontecer depois dessa situação, né? Estamos pedalando. Então, essa questão do BNDES, a gente vem trabalhando bastante, né? Tentando, aqui no Nordeste, tem o Banco do Nordeste, que é um acesso que é o BNDES, quando a gente não quer optar pelos bancos maiores, que são mais caros, mas esses bancos de fomento, eles acabam que tem uma burocracia muito grande, né? E aí a gente precisa contratar intermediário, que acaba que o custo, no final das contas, sai a mesma coisa, né? Então, a gente realmente precisa de um acesso direto. Hoje tem meios digitais, acho que não teria problema de se criar um meio de comunicação, né? E principalmente na nossa atividade, que a gente já vinha conversando, inclusive um dia antes do caos total, né? Eu acho que foi o dia da queda do combustível e da bolsa, né? O primeiro crash da bolsa, né? Primeiro circuit break. A gente estava em Brasília, em reunião com o ministro, e estava conversando em expansão de malha. E no outro dia a conversa já estava completamente diferente, e agora a gente está nessa situação. E eu acredito que a gente não pode perder o mínimo que a gente já tem, né? O país já tem uma infraestrutura, né, de pequeno porte da aviação muito pequeno, né? Então a gente não pode perder o resto que a gente tem, porque para recuperar, hoje, quem tem empresa aérea sabe a dificuldade, né, de se montar uma empresa, de se manter, né? A gente hoje trabalha apesar de a gente ser pequeno, temos uma infraestrutura igual às grandes, né? Temos gerência de segurança de voo, gerência de qualidade, né? A gente preza por todo o padrão e os custos, né, que as maiores carregam. Então, eu acho que primeiro, para a gente também não ficar colocando muitos pontos no momento e aí perder um pouco da força, o ideal é a gente focar nessa questão, de fato, do BNDES. Perfeito. Bom, na parte de manutenção ou de combustíveis, já que nós estamos bem representados aí pela Ana e pelo Rafael, como vocês enxergam, o que nós poderíamos trabalhar também? É óbvio, a primeira prioridade é a gente conseguir trazer capital de giro e caixa para a empresa, mas depois a gente talvez teria que ter um planejamento a curto prazo de como nós trabalharíamos isso junto aos fornecedores de combustíveis, né? Principalmente nesse período que a gente, tenho certeza, não só a gente, mas outras, estão, na verdade, inadimplente dentro do consumo que vem tendo, né? Até porque tem faturas vencidas tal, e o pessoal provavelmente não está conseguindo honrar, né? Eu sei, pelo menos andei conversando com alguns operadores, e a situação é a mesma para todo mundo. Pois é, a BR ela adotou um lema nessa crise do Covid-19, que é consciência, responsabilidade e solidariedade, né? Nosso CEO toda hora fala nesse lema, e a gente na aviação está levando à risca, né? Apesar do volume ter caído 85%, 90%, a gente está tentando ajudar, né, na medida do possível, todos os clientes, né? Alguns já celebramos acordos, outros estão em fase de negociação. Então a gente brinca que está trabalhando mais do que, né, se tivesse tudo normal, porque essa situação é realmente crítica. E sobre o BNDES, bom, voltando à fita aí, a BR, ela entendendo esse momento, né, alguns clientes ficaram antecipados e se refinanciou a dívida, outros se buscou uma outra solução, mas a gente sempre tentou fazer, né, temos tentado fazer o possível para esses clientes sobreviverem, né?
e zelando pelo nosso negócio também, né, pela nossa sobrevivência também na aviação. A gente está em quase 100 aeroportos, tem uma estrutura muito grande, um custo muito alto. A gente manteve a operação em todos os aeroportos, mas em alguns com horário reduzido. E sobre o BNDES, nós vemos com muita preocupação, porque tanto as grandes empresas, né, eu atendo Gol, Azul e Passaredo, quanto a de táxi aéreo, né, de menor, médio porte, dependem disso. Então, de certo modo, essa é a minha opinião, assim, a lentidão desse processo nos incomoda, porque de fato a gente não sabe onde que o mercado vai se recuperar. Então essa ajuda tem que vir logo. Espero que venha agora nessa primeira quinzena de maio, ou no mais tardar aí até o dia 20, de alguma forma ajudando todas as empresas, né? Então o distribuidor, aí falando, também acredito que as demais pensam assim, depende disso, né? Nós também, a cadeia depende dessa ajuda das companhias aéreas, e a gente já viu algumas notícias já que outros setores da cadeia, né, de handling também devem ser ajudados, né? Mas por hora nem ajuda as companhias saiu, então ficamos na torcida aí, e no que depender da gente, no que for possível o fornecedor fazer, a gente está buscando fazer o máximo. Aninha, quer falar alguma coisa, né? Quero, Ada. Olha só, eu acho que o Rafael colocou bem aí as negociações. As três distribuidoras estão super solidárias aí aos seus clientes, cada uma fazendo as suas negociações individuais, e aí nem me cabe, não sei nem o que cada uma está fazendo com seus clientes. Mas, de maneira geral, o que eu queria contribuir é o seguinte, e fiquei até feliz que o Daniel pegou essas informações e disse que está trabalhando paralelo, não sei se sai alguma coisa ali com as empresas menores. Mas o que eu sinto em todos os fóruns que eu participei até agora é que está todo mundo bastante preocupado com as grandes. É claro, elas nos dão escala, elas dão escala para a área de carga, elas dão escala para os aeroportos, elas dão escala para combustíveis e para todo mundo. Mas as pequenas, assim como os aeroportos pequenos, assim como as exatas pequenas, assim como os revendedores de combustível pequenos, esses não vão ter acesso à BNDES, não vão ter acesso à linha normal de banco, gente. É muito complexo. A gente vê os bancos super solícitos, eu participei daquela call lá dos 3 presidentes de banco, tudo lindo, maravilhoso. Agora, quando tu vai executar de fato, eles querem até o rim da pessoa para dar crédito, porque eles também são uma instituição que precisa de resultado. Então, eu acho que a gente precisa se aparecer como pequenas empresas, pequenos fornecedores, a cadeia inteira, desde a companhia aérea até a exata, até o aeroporto também, o pequenininho, como elo importante desse sistema de irrigação do país como um todo. É um país continental que não sobrevive só com malha aérea nas capitais, que é para onde basicamente vão as comerciais, exceto a Azul, que tem uma malha mais capilarizada. Mas a gente vai ter que dar um pouco mais de visibilidade para essas necessidades das menores. Eu acho que o caixa, quando tu falou, Ada, ali, é um padrão de qualquer crise, tá? Seja de uma companhia grande, seja de uma pequena, quando ela precisa estancar, ela para de pagar o combustível do que está para trás e começa a pagar à vista. É um processo que se repete desde a minha época de Rio Sul, Nordeste, enfim. Atendi todas elas, e é por aí mesmo, tu estanca e não aumenta o bolo para não piorar lá para frente. Mas eu acho que a gente tem que fazer alguma solicitação. Eu dei uma sugestão antes no grupo lá com o comandante, da gente voltar ao governo, e não é a ANAC, eu acho que isso é a SAC, efetivamente, para ver linhas de crédito mais específicas. Eu sei que o FENAC está complicado, porque ele está no teto de gastos do governo, então eles estão com alguma dificuldade aí para liberar, mas, gente, é uma emergência, eu acho que a gente precisava colocar isso, o que vai acontecer com os teus passageiros se não tiver mais o teu voo,
porque ninguém vai suprir, ninguém vai conseguir chegar ali. Se tu para de voar, tu acaba com uma cadeia inteira que tem até o aeroporto. Então, isso é que a gente precisava dar visibilidade e tentar uma linha de crédito muito específica, tá? Eu acho que essa é a minha sugestão para a gente tentar se dissociar nesse momento das grandes e focar nas regionais e a sua cadeia como um todo para uma linha de crédito realista para esse tipo de empresa, e não BNDES ou bancos grandes privados, porque eles não vão ser uma realidade atrativa para a gente nesse momento. Tem que ser uma solução de governo que queira efetivamente, que esteja disposto a ajudar, porque entende a importância que a gente está dentro dessa cadeia. Você acha que o caminho é a SAC, Ana? Pessoal, posso dar uma entradinha aí meio... Posso, Boxam, boa tarde. Uma outra aí. E já estou saindo para entrar numa outra. Então, só entrei para dar um abraço em todos vocês, pedir 1000 desculpas por não estar acompanhando desde o começo, tinha muita coisa para falar para vocês, mas, infelizmente, tudo, a tecnologia me pegou aqui, então eu já estou entrando na outra para tentar montar uma reunião lá em Brasília para vocês. Então, Boxam, bom trabalho para todos vocês aí, muito obrigado mais uma vez, mas eu estou entrando e saindo. Um abraço grande para todo mundo, beijão, Ana, Rogerião, um abraço, Raul, obrigado, gente, um abraço, até mais. Obrigado, Décio. Bom, gente, vamos lá. Acho que a SAC, sim, tá? Ela é ministério, ela está vendo o que está sendo feito no resto do mundo, talvez para a Alemanha, que é um país relativamente pequeno, muito irrigado com rodovia, ferrovia, barco, ser simplesmente dono de 25% da Lufthansa tá bom, não precisa das regionais, mas aqui não é o suficiente. Aqui a gente precisa dessa aviação. Então, é isso que a gente precisa que o governo pense em qual é a política pública para os pequenos, para aqueles que estão fazendo efetivamente a conexão desses brasileiros para as grandes cidades. E que esses das grandes cidades vão ter o apoio do BNDES, porque eu ainda tenho esperança que isso saia redondo aí. Você falou uma coisa, é certo. Na verdade, independente de qualquer atividade aérea hoje no Brasil, desde táxi aéreo até subregionais, as exatas, nós dependemos da grande. Tá? Eu sei porque hoje, só para vocês terem uma ideia, eu posso falar pelo Mato Grosso, porque eu estou direto lá, e o Mato Grosso hoje está aberto. Para a grande maioria das cidades estão abertas. O Mato Grosso foi um dos estados que teve menos problemas, na verdade, em relação ao coronavírus, né? Em relação ao número de infectados, número de mortes, tal, a coisa está bem tranquila dentro do estado do Mato Grosso. Mas estão cumprindo lá a quarentena em algumas cidades grandes, tal, mas o que a gente observa que tudo está parado por falta de alimentação. Falta de alimentação que eu falo das grandes. Então, por exemplo, o meu voo, na verdade, eu não consigo vender passagens para os passageiros frequentes que voam com a gente, porque eles não chegam em Cuiabá. A grande maioria eram oriundos ou de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, tal, que iriam para lá para prestar serviços dentro do estado do Mato Grosso. E isso não está acontecendo. Então, as atividades pararam. As mineradoras, que eram os grandes clientes nossos e os fornecedores de tratores ou de defensivos agrícolas, também a mesma coisa. Por quê? Porque todo mundo depende, na verdade, sair de São Paulo ou do Rio ou de Belo Horizonte para chegar no Mato Grosso para fazer o atendimento dos seus clientes. Então, é isso que a gente vê. E isso vale para o turismo, vale para outras situações, né? Então, é isso que a gente vê. E o que eu tinha falado numa última reunião, que grande parte talvez não estava, que é a cadeia de consumo, né? Então, a gente precisa olhar qual é a cadeia de consumo, porque se o primeiro, na verdade, consumidor não está consumindo, que é o caso do passageiro comprando passagem ou a carga embarcando, né? A parte financeira, ou seja, econômica do setor está parada.
Então, você não consegue gerar a roda para poder fazer as coisas acontecer. Então, é isso que a gente teria tem que analisar. Eu acho que ir pelo caminho dos bancos privados é difícil, você sair com você, é burocrático, e aí você depende, talvez, da aprovação de crédito pelos bancos privados, em função até do risco que eles estão assumindo. Então, não sei. Acho que com relação ao governo, a gente teria que, como empresas menores, pleitear talvez um canal direto via governo no BNDES ou nos, vamos dizer assim, nas reservas que eles estão disponibilizando para as grandes empresas também. Eu sei que tem lá um BI para, acredito que para o nosso setor de subregionais, táxis aéreos e ativos é muito dinheiro, tem muito dinheiro, tá? A gente olha, quando você fala das grandes, não, mas das pequenas, isso é dinheiro que dá e sobra para a gente fazer um bom trabalho aí e manter as empresas vivas, pelo menos até a virada do ano, aí a gente conseguir fazer recuperação no mercado. Mas, falando em tempo, tá? Eu acho que isso é importante. Tem algumas situações que a gente precisaria, talvez, olhar de postergações de pagamentos, como tributos, taxas por exemplo, navegação, taxas aeroportuárias, taxas de embarque para aqueles que pagam taxas de embarque, né? Que isso teria que estar dentro de um pacote, e esse tempo a gente teria que olhar com carinho. Por exemplo, qual seria o tempo? 6 meses de carência, para aí depois fazer talvez um reparcelamento da dívida e começar a pagar isso. Quer dizer, então, isso acho que teria que a gente comentar aqui, olhar. Tá? Eu andei fazendo uma análise interna da empresa. Para nós, o ideal seria 6 meses de carência, tá? Para que a gente conseguisse gerar um fluxo de caixa e já começar olhando uma retomada de mercado. Né? Se não for isso, é muito difícil, porque o capital de giro que você vai precisar trazer para dentro da empresa é muito grande. Então, acho que esse é o que a gente tem que olhar. Né? Acho que isso que a gente teria que olhar. Quem quiser se manifestar aí, talvez opinar também em relação a isso. Eu queria fazer só uma perguntinha, desculpa, Adalberto. Um pouco para, quem sabe, Rafael ou Ana, se podem dar uma informação com respeito à porcentagem de combustível para as companhias aéreas grandes e para as pequenas. Tem uma estimativa quanto as pequenas representam? 40% da venda, 30%? Mais ou menos, só para ter um tamanho aqui de mercado, que é a mesma coisa que e depois para escutar do Alberto, se em passageiros, se você tem essa informação. Tá, isso é estimado, tá? A gente não tem essa quebra até hoje. O pessoal da BAG me pediu, mas realmente a gente nem reporta essa quebra, mas a gente estima em torno de 10% toda aviação que não seja comercial. Então, a doméstica e a internacional são 90% do consumo, do volume de combustíveis. Dentro desses 10%, a gente tem a Força Aérea, as forças, tá? As 3 forças militares e mais as regionais, táxis aéreos e, enfim, aviação geral. Ok. E de passageiros, Adalberto, você tem uma ideia qual a participação? As informações que a gente olhou das empresas que a gente tem registros, né? Porque tem empresas, táxis aéreos, talvez o próprio Afonso possa nos ajudar, o pessoal que está na área de táxis aéreos, mas a gente representa 5%, na verdade, do market share nacional, em relação ao volume de passageiros. Então, eu acho que vocês precisam apresentar esse case, que apesar da participação não ser muito grande, nem de consumo, nem de transporte de passageiros, dar a relevância
de todo mundo que vocês levam, as regiões, etc., para ver se, por acaso, alguém se sensibiliza lá. Vocês sabem muito bem, vocês acompanham o dia a dia da política brasileira, a sensação que todos temos é que nada está sendo feito, né? Então, estão lá lutando, falam, mas as coisas têm demorado para sair. Inclusive, a ajuda dos R$600, etc., foi bastante complexa, aprovando tudo no último minuto, quando antes de apagar a luz, etc. Então, vai ser uma luta bem difícil, né? Mas eu acho que tem chances grandes de encontrar algum canal que sensibilize a situação do setor. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que o caminho pode ser, como a Ana disse, a própria SAC, para poder fazer a comunicação. A gente tem até, através do fórum, a gente até tem um canal direto com o ministro Me ajuda, Afonso, Arthur, boa tarde, pessoal. É o seguinte, como o... Tarcísio. E o Luquete, né? Luquete falou, a sensação é que ninguém está fazendo nada. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Então. É o seguinte, o que nós fizemos? A Habitaer, desde o dia 11, quando nós chegamos, como o Thiago falou, nós estávamos lá com o ministro, realmente teve uma ruptura lá muito grande, e no outro dia, o cenário que nós saímos, quando nós chegamos em São Paulo, 24 horas depois, não era mais nada daquilo, era outro cenário. Imediatamente, nós montamos uma operação Dínamo Brasil, do Covid, em combate, né, organizando o segmento. Só para onde nós vamos chegar aqui, o que nós fizemos as ações. Então, chamamos as várias empresas do segmento. Aqui, a Habitaer, hoje somos 36 empresas associadas de táxi aéreo, e somos mais 6 empresas outras, né, que dão suporte aqui de manutenção. Muito bem. Montamos as bases, então juntamos 36 empresas, 138 aeronaves, tivemos todo o cuidado, justamente a nossa preocupação foi com os piratas entrar no nosso mercado. Eu não vou sofrer algumas críticas da aviação geral, da aviação de business, que eles montaram uma equipe, um grupo aí também, com vontade de disponibilizar os meios para a sociedade brasileira, mas eu entrei em contato imediatamente com a ANAC e falei, olha, nós estamos com a Operação Dínamo Brasil, estamos nos coordenando e vamos apresentar. Então, externamos a preocupação com o transporte aéreo clandestino, com outras aeronaves que estejam fazendo. Nós oficiamos 25 governos do Estado, colocando as empresas de táxi aéreo à disposição, colocamos a lista das aeronaves em condições de EO, viramos noite aqui fazendo isso, para que, se eles não soubessem que o táxi aéreo está em condições de pronto para, então eles estão sabendo. Fizemos ofícios para a Confederação Nacional dos Municípios, fizemos ofício para a Associação Brasileira dos Municípios, fizemos ofício para a Associação de Apoio, Associação Brasileira de Apoio aos Municípios, ou seja, entramos em contato e tivemos retorno. Hoje, inclusive, nós tivemos o contato do governo do Estado de São Paulo para saber o que é a Operação Dínamo, como é que eles se trabalha com essas empresas, né? Ou seja, nós, do segmento do táxi aéreo, se não sabíamos quem éramos nós oficiamos a Presidência da República, Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, a ANAC, a SAC, fizemos live. Então, o táxi aéreo está organizado, sim. Esse é para, como o ministro Paulo Guedes falou, para furar a primeira onda, né? O Adalberto, inclusive, faz parte desse grupo. Nós montamos uma empresa e aí
um grupo, essa operação Dínamo, nós estamos no CGNA para o táxi aéreo que precisar lá utilizar de coordenação de voo. Nós temos empresa, se tiver dúvida com relação a cargas perigosas, nós temos gente especializada. A parte jurídica, a parte de SGSO, nós produzimos 6 safety alert de proteção aos tripulantes, embarque e desembarque de carga, enfim, uma série de ações na parte técnica operacional para furar a primeira onda. Inclusive, o Daniel, a gente encaminhou para a Dancor alguns ofícios, a presidência da República nos retornou, a coordenação da operação nos retornou também, né? Tomando os devidos cuidados. E uma coisa que nós vimos é que os táxis aéreos, eles estão voando sim. É uma percepção nossa. Eu tenho entrado em contato diariamente com o pessoal do Norte, de Fortaleza, o Ivor lá da Santa Fé, pessoal da Elisul. E com relação à parte operacional, a gente está caminhando. Agora, houve uma redução de demanda, mas para furar a segunda onda, o que nós fizemos? Eu tenho aqui à mão, nós produzimos, está aqui o ofício 235, ó. Esse aqui foi para o Gustavo Montesano. Nós fizemos 6 ofícios, falando fizemos uma conta de padaria aqui muito grosseira, aqui o valor de 350 milhões, 395 milhões, ó, tá vendo aqui, ó, para o nosso segmento, porque a minha leitura, no dia 17, nós fizemos um ofício para o ministro Tarcísio, que não adianta falar com a SAC, porque essa foi a nossa leitura, não foi só eu, não. Foram a leitura, a percepção dos conselheiros da Habitaer, que nós somos divididos em 5 conselheiros, um presidente e um vice-presidente. E eu só sou o administrativo aqui. Eu sou o que faz a roda rodar, mas a decisão são deles. Então, eles julgaram necessário, através do fórum, que ao final todas as demandas se fazerem através do fórum. Demos um prazo para o presidente do fórum, para o Décio, nos fazerem esse encaminhamento, que o primeiro prazo dele foi dia 17 de abril, ou seja, o documento chegou aí no fórum por volta do dia 15 não, foram 3 ou 4 dias antes, com relação à desoneração tarifária. Então, as tarifas dos aeroportos da Infraero e aqueles aeroportos compartilhados deveriam ser negociados caso a caso. A questão das tarifas do DSEA também, não adianta empurrar 3 meses, mas nós precisamos de um fracionamento desses pagamentos. Então, entramos em contato com o Ministério da Infraestrutura, sim, a Habitaer fez, através do senador Olímpio e também do coronel deputado Tadeu, que é o presidente da Frente Parlamentar. Então, esse dinheiro, o Adalberto lá atrás também, a gente começou a conversar, eu mandei um e-mail para todo o grupo nos respondeu, as 10 empresas responderam a Habitaer com as preocupações na parte tributária, trabalhista, todas as áreas que eles precisavam. Então, nós fizemos isso aqui, mandamos para o nosso jurídico, demos uma enquadrada, e esse documento, o BNDES, na quinta-feira passada, nos respondeu, sinalizando, interessante que abriu o Bradesco, a negociação para um banco pequeno, porque o Bradesco, o BNDES só fala com as grandes, né? Com coisa grande. Como os pequenininhos, como é que a Raiz Táxi Aéreo, que se botar lá 300 mil, ela funciona até o final do ano. A gente entende que o dinheiro, a gente pega um dinheiro para investimento. Agora, pegar dinheiro para pagar a conta, essa bola de neve vai explodir lá na frente. Mas nós, como a Ana muito bem colocou, nós somos um país continental. Então, a gente não pode deixar o segmento dos pequenos acabarem, né? Eles estão sobrevivendo. Conversei com o Rogério da Salles também, né, Rogério? Está aqui. Um número, se a gente colocar 2,5 milhões a 3 milhões no caixa das empresas, para elas, a parte da vegetativa,
né, pagamento de água, luz, algumas tarifas, isso aí, com a carência de 12 meses que a gente colocou aqui, né, são 120 pequenas empresas e subsidiada por bancos públicos e privados, com juros de 2 a 2,25 e carência de 12 meses, dependendo do estudo. O BNDES nos respondeu na quinta-feira, acusando o recebimento. Nós entramos em contato, o senador Olímpio já entrou em contato com o ministro Paulo Guedes, falando que os pequenos não podem ficar de fora deste pacote das grandes. Se a gente perder o time, eu acho, não sei se vocês concordar comigo, vai ficar muito difícil editarem uma medida provisória para nós. Então, assim, o Décio, ele tem um outro ponto de vista, mas nós encaminhamos para o fórum e demos um prazo. E a vida tem que seguir. Então, assim, toda a negociação é através do fórum, mas nós já fizemos chegar lá. O senador Olímpio entrou em contato com o ministro Paulo Guedes, falou sobre as nossas demandas dos pequenininhos, que somos 120 empresas, né? E também o deputado Tadeu está viabilizando isso aí para a gente. Ou seja, tanto o BNDES, que já acusou o recebimento para nós aqui da Habitaer, quanto o senador Major Olímpio, nos falou que a coisa está sendo tratada. Se não sabíamos das nossas demandas, eles sabem. Então, eu, inclusive, repliquei para o Daniel, né, Daniel? Você viu esse ofício, né? Não é isso? Não sei se o Rogério da Salles também, né? Você viu o senador Major Olímpio empurrou, deu um empurrãozão lá para a gente, tanto para o ministro Tarcísio, para a infraestrutura, quanto para o ministro da Economia, o Paulo Guedes. E tanto é que quando chegou no BNDES, a coisa, não, já estamos sabendo e acusamos recebimento e está em estudo. Ou seja, dando uma satisfação aqui para os senhores, os ofícios estão aqui, essa documentação foi em cópia para o presidente do fórum encaminhar, eu deixei tudo pronto e demos um prazo. Por favor, encaminhe até o dia 17, encaminhe até o dia 24 e encaminha outra demanda até o dia 28. Se não fez, nós não temos tempo a perder. É isso que eu tenho a esclarecer para o grupo. Os ofícios estão aqui, eu posso disponibilizar para os senhores, para quem quiser, mas eu acho que eu sei que o Brasil tem muitos problemas, que todo mundo tem o seu problema. A Anfávia ontem fez um relatório deles que está com a capacidade de 12%. Eu tenho participado, eu participei de um fórum semana passada, também a medida provisória 907, medida provisória 925. Nós estamos entrando amanhã com um projeto, o PL 1972, eu acho, que um deputado lá do Pará, que ele congela o dólar até 31 de dezembro de 2019. A minha preocupação hoje, eu digo para vocês, para os senhores e senhoras, que com a relação a essa elevação do dólar na questão da manutenção das aeronaves. Por quê? Como o Tiago lá, a Baetel ou a própria Salles tem 6, 8 aviões, você faz uma diagonal de manutenção com o dólar a R$5, e hoje ele está 5,80, 5,90, 6 reais, não tem como. Isso vai afetar diretamente a segurança de voo. Eu sei disso porque eu passei 8 anos no CENIPA, a gente fazia essa curva, esses cuidados, a gente fazia essa análise, e isso me preocupa bastante. Não é só combustível, é a manutenção daqui a pouco, porque as aeronaves, por mais que elas voem pouco, tem a curva, ou você vence por hora ou calendárica, ou ciclos. Então, isso aí tem eu sei que isso impacta lá, tem um planejamento estatístico, mas o dólar a gente está preocupado. Então, isso tudo está consignado nesses documentos, os quais eu posso disponibilizar para o Adalberto, que é o coordenador da sala, e colocar, eu queria dizer isso para os senhores, mas nós temos atuado sim, viu, Luquete, né? Luquete, a Habitaer, ela não está quieta não, a gente tem
procurado uma articulação bastante significativa. Apesar da gente ser pequenininho, sermos pobres, não temos um caixa gordo, mas a gente está aqui na luta, aqui nós estamos na linha de frente, sim, na articulação política bastante significativa. É isso que eu posso esclarecer para os senhores. Essa documentação já está lá nos homens. Se vai acontecer ou não sei, mas a gente está tentando. Meu comentário não foi de nenhuma forma dizer. Não, mas foi bom para eu esclarecer a todos as ações. Eu acho que é ótimo. Minha preocupação era com as expectativas com respeito às ações do governo, só isso. Sim. Bom, mas nós atuamos bastante. Um pouquinho. Viu, Afonso? Bom, acho que hoje, na verdade, até porque a gente também não vamos estender muito o nosso fórum de hoje, a gente marcar mais reuniões aí para a semana. Eu acho que a gente vai fazer uma ata focando nessas demandas aqui, principalmente do acesso ao crédito em relação ao BNDES, ao governo, para que a gente consiga encaminhar isso o mais rápido possível. Em relação ao valor do dólar que você citou, eu acredito que hoje todo mundo que fez orçamento anual das suas empresas pode jogar fora, né, e começar tudo de novo, porque tá tudo furado. A gente fez o dólar, acho que a 3,80, o último orçamento que a gente rodou em novembro do ano passado. Então, você imagina o rombo que isso já causou. Então, a gente tem que praticamente refazer todo o nosso orçamento. E uma coisa que acho que a gente precisaria olhar é o seguinte, tem um ponto do retorno dos passageiros, porque ou da carga, e o que eu queria ver, inclusive com o pessoal da AeroSafe, se vocês têm olhado alguma coisa em relação a procedimentos pós-coronavírus, na verdade, ou a hora que o mercado começar a retomar, como nós vamos trabalhar, vamos dizer assim, não só a desinfecção dos nossos passageiros, ao trabalho com máscaras e luvas e tudo mais, mas se tem alguma coisa que vocês têm enxergado nos mercados internacionais, vocês trabalham com a parte, na verdade, de equipamentos de segurança e tal, eu sei que talvez não seja o foco de vocês exatamente, mas vocês têm tido acesso às tendências que os mercados fora estão olhando para recriar credibilidade, na verdade, no transporte aéreo em relação à contaminação. Tudo bem que a gente tem lá, várias empresas estão fazendo o seu marketing em função do tipo de filtro que tem a bordo na troca do ar da cabine de avião, em função da troca da pressurização e tudo mais, mas a gente tem todo o critério agora, que provavelmente vai entrar como protocolo, para fazer o embarque do passageiro nas nossas aeronaves, inclusive para entrar em outros países, tal, como existia muitas vezes em países que a gente ia pousar e aí nós tínhamos que passar dentro da cabine aquele inseticida para poder fazer a desinfecção da cabine e o desembarque dos passageiros antes do desembarque, em função até de algumas doenças tropicais que existiam. Existe alguma coisa já isso sendo trabalhado para ver se a gente... Porque hoje o maior problema nosso, tudo bem, vamos acessar o dinheiro do BNDES, está ótimo, beleza, vamos socorrer as empresas, mas se o passageiro não voltar, a demanda não voltar, daqui 3 meses nós vamos estar sentados aqui discutindo a mesma coisa para ver como nós vamos talvez resolver o retorno do passageiro a bordo das nossas aeronaves. Existe alguma coisa que está sendo trabalhada em relação a isso, Crepelá? Bom, nessa parte de desinfecção, a gente não atua nessa área. A gente tem acompanhado, tem algumas empresas que eu tenho me oferecido, assim, recebo e-mails
com esse serviço, mas eu não tenho conhecimento de que tipo de trabalho eles estão fazendo. Mas isso é desinfecção física, né, dos aviões. Do nosso lado, que é a parte de kits e tal, a gente já tinha para as linhas aéreas, a gente desenvolveu e até fez um preço mais camarada para, claro, também preciso vender, né? E que é um kit de precaução universal que a gente já tinha para as empresas aéreas, que acredito que todo mundo no fim vai ter que usar esse kit dentro dos aviões, que é um kit básico, que tem máscara, tem um desinfetante, tem uma pazinha, ele tem aquele pó seco para fluidos, e assim, é um kit que acho que vai ter até obrigatoriedade dentro dos aviões. Agora, eu digo para você, o problema do protocolo de voo vai ser uma coisa muito difícil para os aviões menores, né? Porque, eu não sei, nas linhas aéreas aí grandes é aquilo lá, já estão operando, a Lilian foi para os Estados Unidos antes de ontem pegar minha filha lá, e já estão sentando máscara, aquele negócio todo, serviço de bordo totalmente reduzido, e senta pelo menos uma poltrona ou duas de cada passageiro. Como é que você vai fazer isso num Caravan? Não tem como. Na verdade, a Ana está pedindo a palavra lá, porque hoje já existe um trabalho da ANAC que está sendo desenvolvido, a gente participou de algumas reuniões, de alguns procedimentos pós, vamos dizer assim, não só nos aeroportos, mas a bordo das aeronaves e tal. Ana, quiser falar alguma coisa? Então, eu ia só contribuir também com esse item, Ada, tem esse grupo da ANAC, que no fundo é a Anvisa, né? A Anvisa está trabalhando nos protocolos aí de aeroporto e passageiros, justamente para trazer de volta esses passageiros. O que eu queria alertar, principalmente a gente aqui, é que o nosso maior problema hoje como aviação regional, vou me colocar na aviação regional, é o custo elevado de cada aeroporto. Então, a gente também precisa cuidar nesse balanço aí do que a gente vai trazer de confiabilidade para o passageiro, mas não jogar o nosso custo na altura que acaba inviabilizando o voo. Então, acho que é super importante participar desse grupo, do que eles estão desenvolvendo, o que eles estão fazendo, dá para ver o que é aderente à nossa realidade como aviação regional e o que é uma necessidade mais de um aeroporto internacional, que vai trazer passageiros de outros lugares do mundo. A gente tem trabalhado, a gente tem feito algumas reuniões com o pessoal da ANAC, as associações estão participando também, todo o pessoal está bem envolvido em relação a isso. Eu acho que, no caso, por exemplo, dos táxis aéreos subregionais, nós temos alguns problemas. Por exemplo, você fazer um trabalho desse dentro do aeroporto que tem estrutura, né, de parques, tem todo o sistema montado já de security, é uma coisa. Agora, por exemplo, trazer uma pessoa de Juína, Juara, para o aeroporto, eu só vou conseguir fazer talvez esse trabalho no aeroporto principal, que seria Cuiabá, né? Talvez, ou mesmo no táxi aéreo que embarca dentro dos seus próprios hangares, talvez desenvolver alguma coisa onde a gente consiga atender as necessidades, as normas, né, da Anvisa, e fazer o embarque do nosso passageiro sem ter o problema da contaminação, né? Hoje, por exemplo, lá na empresa, a gente estava voando até pouco tempo, e o que a gente fez lá? A própria tripulação nós segregamos, nós colocamos escala casada dentro da empresa. Então, o comandante e o copiloto voavam sempre juntos, com escala casada, para você não misturar aquela tripulação com outros tripulantes e você acabar infectando a empresa toda, e você para a empresa porque você acabou infectando a empresa inteira. Então, a gente acabou fazendo tripulações casadas justamente para que a gente não tivesse essa contaminação generalizada na empresa. Então, foi uma das situações. A minha preocupação aí é realmente
como a gente pode trabalhar, inclusive através de marketing, para resgatar a confiabilidade do passageiro a curto prazo, para ele começar a voltar para dentro dos aviões. Porque hoje o que a gente vê é que os próprios passageiros, não é questão que o mercado está parando, não, os próprios passageiros não querem voar, porque estão com medo de entrar num lugar confinado com um monte de gente, um próximo do outro, né? Então, esse é uma das coisas que a gente tem observado, né? A gente já tem uma empresa de mineradora, eles exigiram o voo, eles falaram, não, tudo bem, a gente vai continuar voando com vocês, mas o voo tem que ser exclusivo para nós, porque todo mundo que vai embarcar no avião de vocês, nós já fizemos testes. Estão exigindo que a gente faça os testes nos nossos pilotos antes de embarcar. Então, para que eles continuem desenvolvendo o trabalho deles, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como está a situação, né? Então, e isso é uma coisa que realmente assusta o cliente, o passageiro. Ele não vai querer viajar enquanto ele não tiver certeza que ele está estéril num ambiente controlado, né? Mais ou menos é isso a situação. Para nós acho que é isso. Vai ter que fazer uma vai ser difícil, né? A gente aqui está trabalhando com essa hipótese. As empresas, quando voltarem, porque para você ainda vai demorar um pouco mais, como você falou. Você imagina até a Gol, Azul, Latam voltarem a voar e começarem devagar a voar, porque é aquilo lá, não vai começar quando? Quando começava, hoje eles estão com 10% dos voos, eles vão colocar mais 10% quando puderem começar a voar, e aí vão avaliar se essa demanda, se esse número de aeronaves vai ter demanda para isso. E aí, se tiver, põe mais um 10%, ou seja, esse ano, essa é a realidade. Já foi, né? Já foi. Ainda para o seu segmento ainda, que aí depois o passageiro, depois que embarcar na linha aérea, se eles estiverem aí ainda, aí vai para você, né? Então, a coisa, como ele falou, a questão dos empréstimos e tudo, não adianta. Tem que ser lá para frente, 12 meses no mínimo, porque 6 meses não vai resolver. 6 meses você vai pegar, se conseguir algum dinheiro, em 6 meses lá para frente vai secar do mesmo jeito, não vai dar. Infelizmente, não vai dar. Então, a gente está trabalhando com essa perspectiva do ano que vem. E se a gente vai aguentar, e todo mundo tem que fazer a conta, né, de fluxo de caixa, tudo, empréstimo e tudo, até o ano que vem. A única coisa que a gente conseguiu, em função do faturamento que a gente se enquadrava, foi esse empréstimo ponte aí dos bancos para pagamento de salário. Mas era um dinheiro limitado a R$2.000 por pessoa, por funcionário, ajuda alguma coisa, mas foi uma briga com o banco para sair, mas foi a única coisa que de fato saiu. O resto, como a gente falou, é tudo promessa, não saiu para ninguém, né? Para nós ainda não saiu, não, estamos no processo. Bom, gente, queria ver se mais alguém gostaria de se manifestar para a gente encerrar nossa reunião de hoje. E já deixar... Só para informação, um dado para atualização do grupo, esse mês fechou em 8,5%, foram 189 voos, e a previsão agora para maio é 9,9, 240 voos. E o PL é o 1.946, que o dólar para 40307, é isso aqui que a gente vai tentar também nesse projeto de lei, já está em tramitação na Câmara dos Deputados, isso aí, principalmente olhando para a manutenção, entendeu? Esse é um dinheiro que a gente está tentando, entendeu, pessoal? Isso aí. Bom, alguma coisa a mais? Vamos deixar já agendado para a próxima semana agora a nossa reunião. Acho que o mesmo dia, o mesmo horário, né, Carlos? Você que está coordenando isso. Tá?
E aí vamos trazer outro tema. Esse tema do BNDES nós já vamos tocar, tá? Já vamos fazer já vamos relatar e mandar para o Décio, para ver se a gente, ainda dentro dessa semana, a gente consiga mandar isso para frente. Aí a gente vai atualizando vocês durante as nossas reuniões e vamos também aí trazendo outros temas para ir atualizando. Gostaria que aí dentro dessa semana cada um pensasse num tema onde seja emergencial e algumas soluções para que a gente colocasse isso na sala, discutíssemos e colocasse isso dentro da ata da nossa reunião e mandasse para frente. Tá? Ok. Marcos? Ok. Um abraço aí para vocês aí. Obrigado. Obrigado aí. Resumo, fiz o documento, já estou te mandando aí. Aí você dá uma revisada, a gente vê se é isso mesmo e passa para o grupo também, tá bom? Fechamos sim. Os tópicos aqui ou não, Adalberto? É na próxima. Da próxima, podemos sugerir uma pauta para a próxima. Não, dos tópicos aqui. Eu acho que o dólar é importante para a manutenção. A gente não tem muito tempo para... a minha visão aqui. Tanto é que esses ofícios, esses documentos que a gente já enviou para o Décio, nós nos antecipamos do táxi aéreo e eu passo para você esses ofícios aí, tá? Bem, eu nem levantei essa pauta, vou precisar de você, porque eu vi que foi tratado na área de manutenção isso. Ah, tá. É que eu cheguei no finalzinho da manutenção, não vi. Por isso, mas tudo bem, passa para mim, vou colocar também, e aí o pessoal lá vai confirmar. É aquela história, vamos empurrando, vamos empurrar. Na área de manutenção, né? Inclusive pelo staff, né? É que ele ficou de me ligar e a gente está preocupado aqui com a manutenção dos pequenininhos. Não, eu também tenho manutenção lá dos pequenininhos. Adalberto. Oi, Daniel, desculpa. Eu falei que ia fazer o trabalho de casa e ao mesmo tempo já estava aqui teclando aqui, fazendo contatos com o mercado, tá? Para a gente ver se a gente consegue trabalhar alguma coisa em cima de uma garantia para na hora que você for pegar o dinheiro junto ao banco, seja o Banco Bradesco, Banco Brasil, Caixa, que for, tá? Que a gente consiga dar uma garantia de algum seguro financeiro para vocês todos, tá? E aí você não tem aquele negócio de sair de uma taxa de 3,5 para uma de 7. Você pode permanecer na de 3,5 porque uma seguradora vai te bancar, tá bom? Eu estou tentando aqui, mexendo no mercado aqui para ver o que a gente consegue fazer. Fechado? Daniel, eu vou te mandar o documento lá, viu, Daniel? A gente está fazendo uma costura aí via as seguradoras, são 7 seguradoras, né? A Bitaer está trabalhando junto aqui. Até amanhã eu te mando esse documento aí, tá? Aproveitando aqui, tá bom? Sem problema. E que vai sair via da Ancora aí, tá? Tá bom, sem problema. Tá, Roberto, só para você já saber que Não, muito boa. Uma notícia boa e rápida, eu peço ao Carlos para me fazer o teu contato e a gente já vai se falando, tá bom? Tá bom, perfeito. Daniel, vamos passar para os outros também isso aí, viu? Não, então, eu estou incluindo regional e táxi, estou incluindo todo mundo. Eu de falar com a presidente de uma seguradora agora aqui, ela me pediu só um tempinho, que ela também está numa reunião, e na sequência ela vai me ligar, tá? E é interessante que ela, um familiar dela também faz parte da área financeira do nosso governo, entendeu? De repente, um ajuda o outro. Tá, a Bitaer a gente faz via da Ancora aí, as outras 7 lá, tá bom? Fechado. Um abraço, fica com Deus. Tchau, gente. Alguma coisa? É isso aí. Vamos tocar essa pauta do BNDES. Primeiro passo emergencial e depois a gente vai surgindo os próximos degraus. Não adianta, a gente tem que apagar o incêndio nosso aí de caixa. Exato. Tá bom? O resto, depois, com dinheiro, a gente faz as coisas rodarem. Sim, do jeito que tá. Sim, com certeza. Eu, particularmente, penso que a questão do cara vir para 12 assentos aí é uma coisa que vai ajudar bastante na retomada. Eu acho que tem que ter alguma pessoa de atitude na área de aeronavegabilidade para assinar esse documento da ANAC,
todo mundo fica com medo. A gente já mostrou que não infringe a segurança de voo, e isso aí vai trazer uma ajuda absurda. Pode surgir novos destinos que não vão ser atendidos mais pela aviação maior, que a gente pode começar a pensar em temporariamente assumir isso. Inclusive, a TAM começou... Eu fui inspetor da Brasil Central. A TAM, nós voávamos com 12. O Brasil voou. Não só a Brasil Central. Eu 89, eu era inspetor da TAM. Tem diversos países já. Não só a TAM, como a do Pena também, a Penta Pena. Sim, a Penta, eu fui inspetor em SPAC da Penta. De cara vai direto. A Puma Air, Penta. Então, mas na hora que jogaram a TAM no chão, tirando os assentos, a própria Penta Pena acabou a empresa. Né? Porque quer queira, quer não, você estava tirando, se não me engano, 20% da capacidade. Eu acho que o momento é esse, viu, Adalberto? Da gente fazer uma análise técnica e justificar. E agora, mais do que nunca... Eu vou falar daqui a pouco com o João Garcia sobre isso. A gente tem uma reunião daqui a pouco, eu vou sentir o termômetro aí, tá? Seria uma boa. Se nós não atacarmos agora, nessa nossa demanda, a gente vai perder o bonde, a oportunidade. Como o Thiago falou, eu acho que isso aí viabiliza bastante para nós, porque já tivemos isso por vários anos, né? Sim, tá bom? O pessoal não continua voando assim, né, Thiago? Nos Estados Unidos, o pessoal continua a voar para a capacidade que você está falando, né, de 12 assentos. Não. Nos Estados Unidos são 9 assentos passageiros. O fabricante da aeronave permite 12, e tem países como a Belize, que é a Austrália, o Canadá, acho que a Inglaterra, alguma região, países desenvolvidos, muito mais que o nosso, que adotaram essa medida. É só a gente copiar e ver qual é o item, copiar e assinar. A questão técnica vai para a área com certeza, de aeronavegabilidade, e com o viés agora o viés que a ANAC está tomando, de dar uma liberdade maior às coisas, eu acho que é um caminho aí, é o momento, exatamente. A gente não pode estabelecer os Estados Unidos, tendo que, em alguns pontos, a gente tem que tratar como um país que precisa, né? A gente tem um exemplo de Belize, talvez seja a maior operadora de caravan do mundo de passageiros, né? Abaixo da FedEx, e a gente conheceu o pessoal de lá, e coisa simples, não infringe a segurança de voo, a gente extrapola a peso máximo de decolagem da aeronave, né? Já existe um espaço na aeronave, né? O fabricante está de acordo, realmente levar a pauta e vir alguém de cima e falar, dá para assinar isso aí. A questão é que a pessoa que vai assinar sempre fica com medo, né? De implicar em risco. Professor, vamos pôr isso para a próxima ata. Vamos. Exato. Porque isso mudaria na retomada do mercado, que a gente seria, que você gera mais receita. Exato, porque diminui o custo aí. Isso aí. Ficar brigando por migalha, e esses 3 assentos na nossa atividade, realmente faz uma diferença absurda. Eu estou imaginando que provavelmente as companhias maiores não vão conseguir mais atingir algumas cidades, né? Isso. Talvez operasse com a TR, a TR não vai querer mais fazer pelo menos um período aí de 6 meses a 1 ano, e por que não a gente colocar um caravan, né, com 12 assentos, e atender, mesmo que seja emergencialmente, né? Talvez na situação de causa a gente pode botar em prática essa situação como experimental. E outra coisa que acabou não levando em pauta, que me surpreendeu no momento desse, a ANAC autorizar o transporte de carga em algum tipo de aeronave. Eu não entendi muito a decisão, e as pessoas ficavam falando, você já pode transportar carga. Eu falei, não, a gente já sempre pode transportar carga, né? A gente tem 15 aeronaves que transportam tanto carga como passageiro. As aeronaves todas elas não estão voando. Eu tenho a aeronave disponível e não entendi a decisão.
né? Depois que eu vi entender que a liberação é para aeronaves executivas, pegar um Phenom 300, um Phenom 100, um Lia 45, poder, que são aeronaves que não podem, de fato, transportar carga, poder transportar carga, né? Então, houve, talvez, um lobby muito grande, vou nem citar o nome de empresa, mas empresa nessa área mais de aviação executiva, de jatos executivos, que